Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da Noite desta terça-feira, dia 18 de setembro de 2018. Meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, o Esporte na TV, o seu encontro diário do esporte para falar muito de futebol, noite de futebol importante, noite de Libertadores e, claro, falar também de Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Esporte na TV está pelo canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. E na noite de hoje teremos então o jogo do Grêmio e Atlético Tucumã lá na Argentina, o jogo de ida das quartas de final. E pelo Campeonato Brasileiro ontem, o Internacional, que tinha oportunidade de retomar a liderança, a equipe colorada foi surpreendida e perdeu para a Chapecoense pelo placar de 2-1, terminando a 25ª rodada na vice-liderança. Quem está conosco para falar muito de futebol, de projeto social esportivo e cultural, aqui ao meu lado, é ele, o líder comunitário Pedrinho Oliveira. Muito boa noite, Pedrinho. Boa noite o pessoal que está sintonizado conosco, né? Compartilhando, participando desse espaço. A gente vem mais uma vez aqui poder falar do projeto Esporte Integrado, que é música, esporte e educação alma gêmea. Agradecendo essa oportunidade de mais uma vez estar aqui presente, juntamente com o Daniel Santos, claro que participa com a gente na Rádio Sorridente, participando, falando de esporte. Mas aqui é um projeto social, cultural, que há 30 anos vem sendo executado com recursos próprios, independente, patrocínio independente, padrinho solidário, projeto que vai avante, unindo jovens, né, do esporte, na música e também unindo família, integrando família no projeto Esporte, Vida e Saúde, que teremos no próximo domingo, a finais do 4º torneio Família Cidadã, será no campo do Americano, no bairro Canudos, a partir do meio-dia. A Copa Novos Talentos chegando à sua edição número 20... Essa é a 29ª edição do projeto Esporte, Vida e Saúde, que foi, no caso, a 15ª Copa Novos Talentos, na primeiro semestre. E agora nós temos o 4º torneio Família Cidadã. Tivemos também 14 edições da Copa Ronaldo Rainer, com o uso da bola. Então, na verdade, a 29ª edição de um projeto que praticamente ultrapassa as 30 unidades, né? 30 edições nesses 30 anos, mais de 20 anos no esporte, mas mais de 30 anos na cultura, na música, integrando as famílias dos bairros. E no campo do Americano, uma parceria com o Tuca lá, Tuca dando um grande apoio para nós, e haverá premiações, a entrega de premiações 17 horas, com um cachorro quente, refrigerante, a todas as criançadas, jovens, né, pais, né, e apoiadores do projeto Esporte, Vida e Saúde, que integra nesses 30 anos esse projeto, que já é tradicional no bairro Canudos, com jovens e adultos. Pedrinho Oliveira, os jogos começando domingo pela manhã, a partir de qual horário? Vai ser a partir das 13 horas o primeiro jogo, porque não foi confirmado o time das categorias de base, juvenil, ou infanto juvenil do Novo Hamburgo com o Americano, porque eles estão disputando assim, jogos na chave do campeonato, cada um nas suas categorias. Então, em razão de eles não estar de folga nesse final de semana, daí está sendo disputado os jogos diretamente, vai ser colocado outros times do bairro, né? Então, vão começar toda a tarde os jogos. A previsão, a partir das 13, haverá um almoço entre os presidentes das associações, entre os representantes dos times, treinadores, juntamente com o Americano. Vamos fazer um almoço confraternal ao meio-dia e às 13 horas começa a decisão do Infanto, reunindo o time do Kefas versus Pampa. Depois temos outro jogo juvenil, onde vai enfrentar Iguaçu versus Pampa, e o último jogo, a Associação Aeroclube versus Garra, a categoria adulta, que vão disputar os prêmios, que todos, o primeiro e segundo lugar, haverá prêmio, troféus, haverá medalha, e também haverá confraternização de todos com cachorro-quente e refrigerante, juntamente com os apoiadores. Que legal. Falando então do Campeonato Brasileiro, o Internacional jogando ontem à noite no fechamento da 25ª rodada do Brasileirão, a equipe colorada perdeu para a Chapecoense na Arena Condá pelo placar de 2-1,
O Internacional, que até hoje nunca venceu a Chapecoense lá em Chapecó, desde que a Chapecoense retornou à primeira divisão do futebol brasileiro. O Colorado saiu na frente com gol de pênalti do Nico Lopes. No primeiro tempo ainda o Leandro Pereira de cabeça empatou o jogo. No segundo tempo, aos 32 minutos, Leandro Pereira de pênalti fez 2-1 para a Chapecoense. E aos 50 minutos do segundo tempo, a equipe colorada teve a oportunidade do empate. O Leandro Damião cobrou a penalidade e o goleiro Jandrei, ex-goleiro do Sport Clube Novo Hamburgo, foi goleiro do Novo Hamburgo nos anos de 2014 a 2016. O Jandrei, o nome do jogo, pegou a penalidade e garantiu mais 3 pontos para a equipe da Chapecoense. A Chapecoense, com esse resultado, saindo da chamada zona de rebaixamento. Já a equipe colorada, agora vice-líder, 1 ponto atrás do líder São Paulo. O Internacional se preparando para o jogo de domingo, um clássico contra o Corinthians lá em São Paulo. Já a equipe do Grêmio no Brasileirão se preocupando para o jogo do próximo final de semana contra o Ceará em casa. O Grêmio hoje, logo mais às 21h45, lá na Argentina, em Tucumã, enfrenta o Atlético Tucumã, o vice-líder do campeonato argentino. O primeiro jogo das quartas de final, o Grêmio buscando hoje um bom resultado, até porque garantir uma boa vantagem para o jogo de volta, que será a decisão no dia 2 de outubro na Arena. Pedrinho, como é que você analisa essa derrota da equipe colorada? A equipe colorada que não perdia 9 jogos e ontem foi surpreendida pela equipe da Chapecoense. A Chapecoense que dentro do campeonato brasileiro perdeu apenas 1 jogo em casa. Esse resultado praticamente foi surpreendente para o Internacional, que vinha embalado. A minha opinião, no caso, quem joga para empatar, quem joga esperando, jogando, recuando o jogo, esperando a Chapecoense, que é um time de médio para baixo, e o Colorado, um time da primeira linha do Brasileirão, deveria jogar para frente. E quem joga para empatar, muitas vezes, mais certo que perde. Teve chance em 50 minutos, o gol de pênalti desperdiçado por Damião, que poderia decretar o empate. Mas eu acho que se a Chapecoense jogou para ganhar, foi mérito da Chapecoense. E o Colorado, que jogou para empatar, perdeu. Então, acho que falta ter iniciativa de jogar para ganhar. E uma das grandes fatalidades em razão da derrota do Inter foi a ausência do Rodrigo Dourado. As 2 únicas partidas que ele não jogou contra o América, lá em Minas Gerais, onde o Inter perdeu por 2-1. Ontem, novamente, o Dourado estava suspenso em razão do terceiro cartão amarelo e estava outra vez lesionado. A ausência do Dourado fez a diferença e mais uma vez o Colorado perdeu e foi parabéns ao Chapecoense, que saiu da zona de rebaixamento. O Dourado, que foi substituído ontem pelo Gabriel Dias. E Pedrinho, muitos colorados pela internet hoje comentaram que o treinador Odair Hellmann devia ter colocado o D'Alessandro para cobrar a penalidade máxima ontem, mas quem cobrou foi o Leandro Damião. Como é que você analisa essa decisão aí do treinador Odair? O D'Alessandro que entrou próximo ao final do jogo. Não, exatamente. Se o Nico Lopes já tinha saído de campo e tinha feito o primeiro gol, se o Nico Lopes tivesse permanecido em campo, seria ele automaticamente para bater o segundo pênalti. Então foi um erro do próprio treinador a deixar eles escolher lá dentro para bater. Então deveria ter o Odair decretar, não, quem vai bater é no caso do Alessandro, que com certeza o Alessandro, de repente, com cabeça mais firme, né? Cabeça mais tranquila, poderia decretar o empate, onde o Internacional somaria os 50 pontos. Como permanece nos 49, o São Paulo 50, mas estão disputando, palmo a palmo. E parabéns mais uma vez, Chapecoense, que jogou para ganhar e ganhou. Colorado jogou para empatar, perdeu. Com este resultado de ontem, a classificação do Campeonato Brasileiro após 25 rodadas, lembrando que ainda falta aquele jogo atrasado que vai acontecer no próximo dia 27 de setembro, o jogo da terceira rodada entre Santos e Vasco da Gama. A classificação agora tem o líder São Paulo com 50, em segundo lugar a equipe do Internacional 49. Em terceiro lugar, muito próximo, a equipe do Palmeiras com 47. Em quarto lugar, com 45 pontos, a equipe do Flamengo. Em quinto lugar, com 44, a equipe do Grêmio. Em sexto lugar, com 42 pontos, o Atlético Mineiro. Pedrinho, foi uma rodada perfeita para o Grêmio, porque o Grêmio no final de semana venceu o Paraná Clube por 2-0 e seus adversários direto, o Internacional, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, nenhum deles venceu. Exatamente, no caso quem teve vantagem total foi o Grêmio. O Internacional desperdiçou até a possibilidade de empatar nos 50 minutos, o pênalti desperdiçado por Damião,
o qual que eu defendia também a ideia que quem deveria bater o pênalti seria o D'Alessandro, mas foi a escolha errada, né? E levou a derrota. E então o Grêmio saiu muito beneficiado. E o Grêmio entrou no páreo também, independentemente do resultado de hoje à noite, com o Atlético do Tucumã na Argentina, na Libertadores, independentemente do resultado que venha ocorrer na Copa do Brasil, a próximo jogo, que o Grêmio também está nessas fases de mata-mata, o Grêmio é favorito também chegar entre o terceiro e quarto colocado. O Grêmio, com esses equilíbrios de pontos aí, dá o alcance para o Grêmio também chegar entre segundo e terceiro colocado, logo à frente nas próximas 2-3 rodadas. E Pedrinho Oliveira, antes de nós irmos para o intervalo, dá para afirmar que essas 6 equipes irão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Praticamente essas 6. 5, na verdade. Vamos deixar, de repente o Atlético Mineiro começa a cair de rendimento. Então, na verdade, os 5, contando com o Grêmio junto, Inter, São Paulo, Palmeiras, né? O Palmeiras vai crescer muito ainda, o Flamengo, que tem altos e baixos, e o Grêmio, que está chegando. Então, são as 5 equipes que praticamente já estão garantidos nesses 6, que 4 vai direto lá na Libertadores e 2 vai no mata-mata, na pré-Libertadores, né? Quinto e sexto colocado. Mas o Grêmio automaticamente tem chance de, mais uma vez, disputar o título. Essa é a minha opinião. É isso aí, Pedrinho. O Esporte na TV vai para um breve intervalo e depois vamos continuar a falar aqui com o Pedrinho sobre o projeto social e também sobre os outros campeonatos de futebol. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35946317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta aqui com o Esporte na TV dessa terça-feira, lembrando que o nosso diretor de esportes, o Valdir Aisman, está no DM, aí, o Valdir Aisman se recuperando, mas nos próximos dias, com certeza, o Valdir vai voltar aqui com todo o gás, com toda a sua energia, com toda a sua sabedoria. Aí, um abraço aí para o Valdir, para a família do Valdir Aisman. Mas retomando o Campeonato Brasileiro, falamos no primeiro bloco dos 6 melhores do campeonato. Se terminasse hoje o Brasileirão, as 6 equipes garantidas na próxima Libertadores seriam o São Paulo, o Inter, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio e o Atlético Mineiro. 7º lugar é a equipe com 34 pontos, a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro já meio distante, 8 pontos distante do Atlético Mineiro, que é o 6º colocado. O 8º colocado é o Corinthians, com 33. O Corinthians, adversário perigoso, jogo dificílimo para o Internacional no próximo domingo. Em 9º lugar, a equipe do Santos, com 32. O Santos, que tem um jogo a menos. Em 10º lugar, com 31 pontos, a equipe do Fluminense, aí fechando a primeira parte da tabela. Em 11º, com 30 pontos, a equipe do Atlético do Paraná.
12º lugar, a equipe do América Mineiro com 30. Essas equipes do 7º até o 12º estariam garantidas na próxima Copa Sul-Americana. 13º lugar, a equipe do Vitória com 29. Em 14º lugar, a equipe do Bahia também com 29. Em 15º, Botafogo com 29. Um grande equilíbrio entre a dupla Bavi e o Botafogo. Em 16º lugar com 28 pontos, olha só a importância do jogo de ontem, a Chapecoense com 28, hoje estaria salva do rebaixamento, a Chapecoense que venceu os 2 últimos jogos consecutivos no seu estádio. Na zona de rebaixamento com 27 pontos o Ceará, com 25 pontos e um jogo a menos a equipe do Vasco, com 24 pontos o Sport e virtualmente rebaixado com 16 pontos do Paraná. Lembrando, se o Vasco vencer o jogo atrasado diante do Santos, o Vasco irá aos 28 pontos. Desta maneira, a Chapecoense retornaria à zona de descenso. Pedrinho Oliveira, como é que você analisa essa zona aí do rebaixamento? Aí são cerca de 8 equipes aí brigando pela permanência na primeira divisão. Hein? Essa briga aí vai esquentar muito. Inclusive o Santos, eu digo que o Santos cada vez vai se distanciar mais, e nem o Vasco. O Vasco também tem time para fugir desse descenso. O Vasco tem um jogo atrasado, a tendência, Vasco e Santos dá um jogo muito equilibrado, o Santos precisa tomar ponto, o Vasco também tem, então, mas o Vasco tem condições de ganhar. Mas se não ganhar, se der empate, soma um ponto. Então, mas a minha aposta é que tanto o Vasco quanto o Santos vão fugir do rebaixamento. Não vão ficar naquele bloco ali, vão se distanciar. E eu creio que a disputa vai ser entre Sport, Vitória, Bahia e a participação do Chapecoense, todos eles brigando para as últimas 2 vagas. Dá para afirmar, Pedrinho, eu falei 8 equipes, mas do 11º colocado, que é a equipe do Atlético do Paraná, que tem 30 pontos, e o 19º colocado, que é o Sport Clube do Recife, que tem 24, um certo equilíbrio. Dá para afirmar que o Paraná Clube está virtualmente rebaixado, aí, já segurando o lugar dele na Série B ano que vem? Praticamente o Paraná já está. Então os outros times estão todos embolados, disputando as últimas 3 vagas, né? E o Paraná bem distanciado, então o Paraná praticamente já é um dos times que já vai estar configurando na 2ª divisão do Brasileirão. E falando em Série B do Campeonato Brasileiro, na rodada do final de semana, o Brasil de Pelotas venceu ao CRB e na quinta-feira passada o Juventude perdeu para a equipe do Guarani. Hoje o Brasil de Pelotas estaria fora da zona de rebaixamento e o Juventude ali na zona de descenso. O Juventude que não vence há 10 jogos. Será que o Juventude irá conseguir buscar essa recuperação no campeonato e o Brasil de Pelotas irá conseguir se manter na chamada Série B do campeonato? Aqui, a minha opinião entre Juventude e Brasil, o Juventude tem mais time. Só que no momento o Brasil conquistou essa vitória importante. Então, mas tem muitos jogos pela frente. A tendência é o Juventude crescer um pouco mais. E o Brasil, se o Brasil puder manter a regularidade, pode até os 2 cair fora do rebaixamento. Mas tá mais ou menos equilibrado a disputa. Um ganha no final de semana um ganha, outro perde. Então a tendência é que um dos 2 possa subir. Então, e a tendência é mais... A manutenção, tu diz? A manutenção permanecer na Série B. A tendência é permanecer na Série B. O Juventude tem mais time. E se o Brasil caprichar um pouquinho e perder muitos jogos em casa, pode até os 2 permanecer na Série B. Mas tudo depende dos próximos 3, 4 jogos, manter jogos ganhando fora. Tem que procurar ganhar em casa, empatar e buscar ponto fora. Que assim conseguir buscar uma vitória ou 2 fora, ou empate, tem grande chance de fugir do rebaixamento e permanecer na Série B. E falando de Libertadores, hoje é noite de jogo decisivo, daqui mais ou menos 1h30, 2 horas, começa o jogo do Grêmio e Atlético Tucumã lá na Argentina, 21h45, o Grêmio sem o Jael, sem o André. Será que o Grêmio consegue trazer um bom resultado para a chamada decisão, que será no próximo dia 2 de outubro em Porto Alegre? Que nem o Grêmio, mesmo que um time misto, né? Não digo totalmente reserva, time mais ou menos equilibrado, em razão de lesões, em razão de desfalque, né? Cartões, né? Então, em razão de 3, 4, 5 ausências, mesmo assim o Grêmio tem chance de buscar pelo menos um empate. E se o Grêmio conseguir empate na Argentina, na Arena o Grêmio é favorito a avançar de fase. O Grêmio, então, jogando logo mais no estádio Monumental José Fierro, na cidade de Tucumã, na Argentina, jogo que terá arbitragem do
do Roldan, do Vilmar Roldan. O Grêmio então buscando um bom resultado lá em Tucumã para trazer a decisão para o próximo dia 2 de outubro, que será na Arena. Além desse jogo, Atlético e Grêmio hoje lá em Tucumã, teremos amanhã pelas quartas de final também rodada de ida da Libertadores, o clássico argentino entre Independiente e River Plate, jogo agendado para as 19h30, e também amanhã às 21h45 lá em La Bombonera tem Boca Juniors e Cruzeiro. Na quinta-feira tem Colo-Colo e Palmeiras, fechando então a rodada de ida, Colo-Colo e Palmeiras às 21h45. Pedrinho, o Cruzeiro, o Palmeiras, aí dá para afirmar que também seguirão na briga aí pela Libertadores? Tem grande chance agora, o Cruzeiro e o Palmeiras tem grande chance de avançar, assim como o Grêmio também tem chance, né? Então vamos aguardar essa disputa entre 4 times argentinos, né? Um time chileno e 3 brasileiros. E a tendência, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras e o Grêmio tem grande chance de avançar de fase e poder, no caso, chegar talvez uma semifinal, né, com 2 brasileiros. Que, na verdade, não vai poder alcançar os 3 da semifinal. É pelo menos 2 brasileiros na semifinal, poder garantir um dos brasileiros na final. É um grande confronto entre Brasil, Argentina e Chile. Falando um pouco da Copa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana terá a sua rodada de ida das oitavas de final nesse meio de semana. Amanhã à noite, às 19h30, o Atlético do Paraná enfrenta o Caracas lá na Venezuela. Na próxima quinta-feira, às 19h30, o Fluminense joga lá no Equador contra o Deportivo Cuenca. E nesta quinta-feira, às 21h45, o Bahia enfrenta o Botafogo. Ou seja, são 4 equipes brasileiras envolvidas na Copa Sul-Americana. Lembrando que as categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo jogaram no último final de semana. Os jogos foram no sábado pela manhã. Categoria Júnior, categoria Sub-19 pela Copa da Federação, venceu por 4-0 o PRS Garibaldi. O Novo Hamburgo, líder do seu grupo, o Grupo B. E a equipe juvenil Sub-17 do Novo Hamburgo, treinado pelo Edinho, ficou no empate 0-0 com a Igrejinha, abertura da segunda fase. Já a categoria Sub-15 do Novo Hamburgo foi a Porto Alegre e ficou no empate com o São José. O Sub-15 também já garantido para a segunda fase do campeonato. Já a União Jovem do Rincão, o JR Futsal, jogou no último domingo à noite aqui em Novo Hamburgo, no ginásio Agostinho Cavazotto, e perdeu para a Soeva pelo placar de 3-2. Foi o jogo de ida das semifinais. O JR agora no próximo dia 28 buscando uma vitória no tempo normal para forçar uma prorrogação. Desta maneira vencer a prorrogação para ir mais uma final do Campeonato Gaúcho de Futsal. Pedrinho Oliveira, agradecendo a tua participação aqui no Esporte na TV de hoje. O Pedrinho, que é o nosso colega, somos colegas lá na Sorridente, no programa Sorridente Sport Show. O Pedrinho, que é o coordenador de esportes. As tuas considerações finais, aquilo que tu gostaria de falar, aquilo que eu não te perguntei sobre o projeto aí, fazendo mais uma vez o convite para a comunidade aí, o convite para a comunidade comparecer no próximo domingo à tarde lá no Campo do Americano, a partir das 13 horas, as finais, a partir das 13 horas no estádio João Renato Feltz. A gente quer reforçar essa parceria, tendo o apoio do Clube Americano, né, através do Tuca. Estaremos lá fazendo essa grande final do 4º torneio Família Cidadã. Integração de música e esporte, música e educação, uma gêmea, um projeto, o qual que a gente encaminhou. Eu reencaminhei pela 3ª vez na Prefeitura, com apoio. Estamos buscando o apoio do líder do governo, Serjão, na Câmara, e todos os vereadores. Caminhamos a senhora prefeita Fátima Daut, através de todos os vereadores que estão integrados, para que possamos incrementar esse projeto, que será um importante para a comunidade. Então, domingo, no Campo do Americano, temos a final do torneio, com a confraternização com os pais e familiares, com cachorro-quente, refrigerante, entrega de premiações. E dizendo que quem quer nos apoiar, a gente aceita a doação de fardo de refrigerante, pãozinho, salsicha granel, para os cachorro-quentes que estaremos servindo aos jovens no projeto no próximo domingo, lá no Campo do Americano. Eu quero deixar uma boa noite a todo o pessoal que nos acompanharam, agradecendo a oportunidade, que continua ligado na Vale TV, que continua as próximas atrações. Ok, Pedrinho, muito obrigado, aí sucesso, então, mais uma vez, aí nas finais do 4º torneio da Família Cidadã. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta quarta-feira, a partir das 19h30, e fica o convite, vem muita coisa boa, logo mais, chegando ao vivo aqui, o Sem Noção, sobre a apresentação do Pablo. Fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.